Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um editorial que a gente prepara com todo carinho e dedicação para você. E a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar relembrando um passado não tão distante. Quando o Bolsonaro fez a transição, ele se encontrou com o Alckmin. Ele pegou no braço do Alckmin e falou para o Alckmin: livra a gente do comunismo. Isso já mostra a preocupação do Bolsonaro. Será que isso é verdade ou isso é mentira? Será que realmente aconteceu esse fato em que Bolsonaro pediu o Alckmin para livrar o Brasil do comunismo? Eu vou te falar se isso é verdade ou não. Eu já tenho a resposta para você. Também vou falar nesse material aqui ainda de mais uma soltura de presos, dessa vez homens, que o Alexandre de Moraes determinou ainda hoje, tá bom? Então vocês fiquem ligadinhos que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Ainda vou trazer também a questão das CPIs, tá? Tanto a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, que é a CPI dos atos antidemocráticos, quanto a chamada CPI das joias. O deputado federal Carlos Jordi participou de uma reunião com a turma de esquerdista. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa reunião. Será que a direita tá com medo da CPI das joias? Acho que não. Acho que assina tranquilamente. E será que a esquerda está com medo da CPI dos atos antidemocráticos? Tá desesperada e está gastando milhões e milhões de reais para não ter essa CPMI. E vamos lembrar palavras do Lula: quem não deve, não teme. Tudo isso e muito mais coisas você vai ver nesse editorial. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é falar um pouquinho de política, entendendo tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Bora de matéria? Só lembrando, se não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, meta agora é rumo a 1.400.000 seguidores, beleza? Vamos lá, vamos começar com matéria do Estado de Minas. Olha só o que diz essa matéria. Alckmin confirma que Bolsonaro pediu para livrar o Brasil do comunismo. O boato pedido circulou no ano passado, cerca de um mês depois do segundo turno das eleições. Bolsonaro e Alckmin se encontraram durante o governo de transição. Pois é, o Alckmin ele confirmou, realmente Bolsonaro segurou no braço dele e falou: olha, livra o Brasil do comunismo. Dois pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, a boa-fé do Bolsonaro. O medo e o ponto temerário do Bolsonaro, que ele poderia falar qualquer coisa, mas ele falou: ó, não deixa o Brasil ir para o comunismo. Essa foi a bandeira do Bolsonaro durante o tempo todo, não foi? Então, se eu não me engano, a bandeira do Bolsonaro foi contra o comunismo. Então, até no último instante, ele mostrou fidelidade às pautas e ao eleitor que ele tinha no combate ao comunismo. Então, assim, se alguém falava que isso era só um discurso, que Bolsonaro usava isso como bravata, a gente hoje já tem provas mais do que cabais que não é só um discurso. Eles querem te ridicularizar, querem mostrar para você que você está errado, mas na verdade você sabe muito bem que a gente é um país que está flertando com o comunismo. Basta olhar as nossas lideranças: Flávio Dino, Lula, Daniela Dávila, líder do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, no grupo de trabalho que vai tolir a liberdade de expressão nas redes sociais. Dá uma olhadinha, será que é um devaneio tão grande assim? Pois bem, mas o Alckmin confirmou que o Bolsonaro falou: livra-nos do comunismo. Ou seja, se Lula cair, não vem com essa de comunismo pra cima da gente, ajuda a gente, faz o Lula cair, faz aí tudo isso acabar e não deixa o comunismo tomar conta. Lula flerta com o comunismo o tempo todo, você sabe disso. Então o Alckmin deu uma entrevista para o Bial, o Bial, que é aquele apresentador da Globo, você deve saber quem é, e na entrevista o Bial perguntou: é verdade que o Bolsonaro segurou o seu braço e falou: salva a gente do comunismo? E o Alckmin falou: sim, é verdade, Bolsonaro realmente falou. Mas o Alckmin deu uma risada e falou: eu não acredito no comunismo. Aí aqui a gente tem duas vertentes, porque dá para dar duas interpretações diversas sobre a fala do Alckmin. Eu não acredito no comunismo.
Ou seja, será que Alckmin está confrontando a turma e falando, não, eu não acredito que o comunismo pode dar certo? Ou será que ele está falando, eu não acredito que o comunismo pode tomar conta do Brasil? Se ele fala que não acredita no comunismo porque sabe que isso não dá certo, ele está certo. O comunismo nunca deu certo em lugar nenhum, e muito menos aqui no Brasil é que isso haveria de dar certo. Agora, se ele está falando que não acredita que o comunismo pode tomar conta aqui no Brasil, aí, meu amigo, eu te falo uma coisa, é ser mal intencionado. Vendo o avanço dessas pautas comunistas no Brasil, vendo o flerte que o nosso país tem, que o nosso presidente tem, Lula, com MST, com pautas anti-família, com pautas anti-religião, não dá para falar que não. Tendo um ministro da Justiça que fala que é comunista, graças a Deus, tendo vários membros dentro do governo que são do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, flertando o tempo todo com o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Convenhamos, né, pessoal? Falar que o Brasil está livre do risco do comunismo, ou é inocência, ou é achar que o povo brasileiro é idiota. Tá? Mas um ponto é certo. Antes Alckmin do que Lula, já que toda essa coisa aconteceu. Tá certo? Essa é a minha opinião. Coloca a sua opinião aí se você concorda ou não. Bora trazer outra pauta agora. Vamos falar de atos antidemocráticos e vamos falar de prisão. Essa matéria é do jornal Metrópolis. Alexandre de Moraes manda soltar mais 130 presos por atos terroristas de 8 de janeiro. No dia seguinte aos atos terroristas, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas. Dessas, 392 continuam presas. 310 homens e 82 mulheres continuam presas. O que eu posso falar com vocês sobre essa questão dos atos do dia 8 de janeiro? Para ser sincero com vocês, muita gente que foi presa deve e merecia estar presa. Porque realmente teve gente que invadiu, que depredou, que era inclusive infiltrado. Essas merecem estar presas? Sim. Mas no dia da prisão, que foram 2.152 pessoas, crianças foram levadas para aquele ginásio lá da polícia. Idosos, pessoas com comorbidade, pessoas que não tinham nada a ver com o caso, pessoas que chegaram no outro dia, foram levadas, foram presas, foram conduzidas ao presídio. Isso aqui que vocês vão chamar de democracia? Outra questão. Dentro do direito penal, a gente busca, dentro do que a gente chama de ultima ratio, ou seja, o fim principal é estabelecer a verdade real. Ou seja, o que é a verdade real? É constatar que realmente aquela pessoa cometeu o crime ou foi partícipe e que tinha a intenção de cometer aquele crime. Porque tem uma coisa no Brasil que se chama dolo. O que é o dolo? É a vontade de estar fazendo. E se não estiver presente todos esses requisitos, a pessoa não vai presa. Inverteu-se tudo. Então, prendeu pessoas que sequer tinham a capacidade cognitiva de entender o fato delituoso. Ou seja, teve gente autista que foi presa. Essa informação foi o próprio senador Magno Malta que trouxe em live. Então, assim, já começa errado por aí. Segundo, a prisão no Brasil não decorre da vontade do juiz. Não se prende coletivamente e não se solta coletivamente. Vocês entendem que isso é absurdo? Que isso é sem precedentes no Brasil? Que isso é um tribunal de exceção? Vamos lá. Se eu tiver criminosos, uma quadrilha, eu tenho que ter mandatos de busca e apreensão para cada um deles. Eu tenho que ter pedidos de prisão para cada um deles. E detalhe, não existe uma prisão em flagrante por um ato que encerrou-se sua execução e foi tomada depois. Tá, aquela história de 24 horas ou 3 horas depois da prisão em flagrante, isso não existe. Mas não existe prisão em flagrante depois que o ato aconteceu, que encerrou-se as buscas, encerrou-se,
acabou a prisão em flagrante. No outro dia você ir lá e prender em massa em flagrante. Se você é advogado, você sabe o que eu estou falando. Ou você tem uma certa noção do direito no Brasil, você sabe o que eu estou falando. Então, assim, e o pior de tudo, essas solturas do Alexandre de Moraes em coletivo, em massa, demonstram que é vontade do juiz e não vontade da lei. Isso é arriscado no Estado Democrático de Direito. Muito, muito arriscado. Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês agora sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e a CPI das joias. O deputado federal Carlos Jordi participou de uma entrevista na Jovem Pan com o Clube da Esquerda, né? Com um clube de esquerdistas. Deixa eu contar só uma coisa para vocês. É difícil. Eles te interrompem o tempo todo, ficam com a zombaria. É difícil você trazer argumentos contra quem não tem. Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse trecho da conversa com o Carlos Jordi. Assiste aqui comigo. Eu queria saber o seguinte, se a ideia é esclarecer, nós vamos ter uma CPI para apurar a questão das joias também? Opa, esse é o senhor é favorável, deputado, a essa CPI? Então, eu falei isso na tribuna. Eu falei, olha, vocês estão... Aí, eu vou responder o Lázaro. Esse tipo de CPI, esse tipo de discurso que eles estão tendo, isso é uma cortina de fumaça com relação à nossa CPMI. Mas eu disse para eles, eu falei, olha... é uma cortina de fumaça. Não tenho problemas em assinar a CPMI de vocês. Manda aqui a lista de vocês, a gente assina... Faremos, e vocês assinam, deputado. Tá. E vocês compromisso, assinem hein? a CPMI. Mas eu falei isso na tribuna. Eu já falei isso 2 vezes na tribuna. Faremos, hein? Ao compromisso. CPI para transparência das joias. Eu disse o seguinte, me deem a lista de vocês, nós vamos assinar, a oposição assina e vocês assinam a CPMI do 8 de janeiro. Vocês vão ter coragem ou vão ficar só no discurso. Até porque, se essa CPI das joias ela for instalada, vai ter tanta coisa para a gente investigar. A gente vai investigar, por exemplo, os 568 presentes de chefe de Estado para Lula, que ele só devolveu 9. Dos 568 presentes que Lula recebeu como chefe de Estado de outro chefe de Estado, ele devolveu apenas 9. Deputado, a gente quer saber dessas, porque... Nós temos documentos do TCU que atestam que na gestão do PT, o deputado, houve o senhor vai poder colocar todos esses documentos na CPI. Então, assim, vai ser ótimo que a gente instale essa CPI das joias e vamos ampliar esse escopo para também investigar todos os bens, as joias, tudo aquilo que Lula e Dilma apropriaram-se e não colocaram no patrimônio da União. É isso aí. Vocês viram a resposta. Vai averiguar tudo. Só para deixar claro uma questão aqui, tá? Para a turma aí da esquerda, para eles, no dicionário deles, esclarecer é uma palavra racista, palavra que eles utilizaram, viu? Isso no dicionário do esquerdismo, tá? Então, como ela disse que é só para esclarecer, vamos esclarecer aqui. Segundo eles, é uma palavra racista. Mas vamos entender um pouco mais. Essa CPMI das joias, essa CPI das joias, é sim uma cortina de fumaça, porque eles estão agindo. O próprio senador Humberto Costa falou que Lula vai pegar pesado agora contra a CPMI. Tá? Vai pegar pesado. Então eles querem criar uma cortina de fumaça. Só que como já provou que eles criaram uma cortina de fumaça nos atos do dia 8 de janeiro e isso virou pela culatra, a CPMI das joias, a CPI das joias também vai virar pela culatra. Vocês viram que a hora que o Jordi começou a falar, não, peraí, eu tenho um documento aqui que prova que Lula não devolveu as joias, eu tenho um documento TCU aqui que prova que Lula ficou com parte disso, eu tenho um documento que prova que desapareceu joias do Palácio do Planalto. Vocês viram que o Carlos Jordi foi interrompido o tempo todo quando o discurso virou? Pois é, mas assim, eu queria realmente isso. É para instalar a CPI? Direita, assim a CPMI das joias, a CPI das joias. A gente quer saber as joias do Lula também. Vamos fazer uma comparação. Tem um discurso de um deputado estadual, que eu não sei quem é o nome, e aí ele mostra uma bolinha de gude e um cacho cheio de bolinhas de gude. Um pacote cheio de bolinhas de gude. São as joias que ficaram com Lula e a joia que eles supostamente dizem que é do Bolsonaro. O senador Girão também fez um discurso e ele falou, olha, o
que eu acho interessante é que a esquerda defende a presunção de inocência do Lula em relação às joias. Tanto é que o TCU falou que Lula pegou as joias por engano. E a própria imprensa e o próprio TCU já vão acusar Bolsonaro assim, sem direito à presunção de inocência. Por uma joia, ele vai ser mais punido que todas as joias que Lula pegou. Então, enfim, se há erros, que seja averiguado e punido, mas em igualdade de condições, em paridade de armas. É isso que a gente busca no final das contas, tá certo? Pessoal, se você ficou até o final do vídeo, te agradeço demais por ter ficado até o final do vídeo. Muito obrigado. Deixe o seu comentário se você gostou ou não do conteúdo. Deixe o seu comentário, em especial, para mim, sobre a questão da CPI das joias. Você acha que deveria ser averiguada agora também? Você acha que realmente essa CPI deveria ser instaurada e a direita assinar para mostrar que não tem medo e buscar todas essas joias que foram averiguadas durante o governo Lula, durante o governo Dilma? Você concorda comigo? Aí faz uma dosagem. O que você acha? Tá certo? Coloca no comentário. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você quiser ajudar o canal, compre o nosso livro aí, tá? 20 regras para a vida, tá aqui na descrição. É de muita ajuda, tá? Você ajuda muito o canal a se manter, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu volto às 7 horas para um bate-papo com vocês. Abraço.